nos profundos corredores do mosteiro, cerca de 300 pessoas, entre homens, mulheres, entre crianças e idosos, muitos feridos, muitos doentes, todos famintos e cansados. Sem falar das feridas da alma, dos cansaços psicológicos, das cicatrizes espirituais. Eram pessoas sedentas de segurança, famintas de paz. Eram refugiadas da guerra e estavam sendo cuidadas, como era possível naquelas circunstâncias, por um punhado de internos beneditinos em condições não muito melhores. Então, naquela noite de 15 de fevereiro de 1944, mais de 200 aviões, a maior parte deles bombardeiros B-17, as chamadas fortalezas voadoras, despejaram sobre o mosteiro um total de 586 toneladas de bombas. Fizeram isso durante 4 horas de ataque, desde as 9h30 da manhã até as 13h. Quando veio aquela noite, depois de horas retirando escombros, uma procissão que mais parecia de fantasmas sai das profundezas do monastério e caminha. Eles tinham à frente o abade Dom Gregório de Amari, com seus 80 anos, e carregava em suas mãos um emblema de sua fé, um grande crucifixo. Eles saem caminhando em busca de ajuda. A pergunta que a razão provocada faz diante deste fato é: por que algum exército atacaria um lugar como este, com pessoas como estas que não representavam qualquer ameaça? As explicações existem, mas nenhuma delas justifica. Nem mesmo o fato de, na véspera, um avião ter lançado panfletos avisando que haveria este ataque. Inclusive, o panfleto explicava que atacaria por crer que o local, no mínimo, era um ponto de observação nazista. Ele ficava numa posição privilegiada a 1.700 metros de altitude, dentro de uma área controlada pelos alemães. E daquela região, eles atacavam o exército aliado. Esse mosteiro se chamava Mosteiro de Monte Cassino. Este ato injustificável foi explorado na propaganda de guerra contra os aliados, obviamente. Mesmo depois da guerra, porque nenhuma evidência confirmou a suspeita aliada. E foram ações como estas que fizeram o primeiro-ministro britânico Winston Churchill escrever em sua obra Memórias da Segunda Guerra que a guerra é um catálogo de asneiras. Ainda que convenhamos que asneiras é uma palavra muito fraca para descrever atitudes como o ataque a Monte Cassino, o fato é que seu sentido está incluído em qualquer que seja o conceito que se atribua a atos como esses. A razão provocada levanta mais uma questão a esse respeito. Seria só a guerra um catálogo de asneiras, ou toda a história humana seria um catálogo dessa natureza? Ainda mais, seria a história humana um tipo de guerra também? Uma guerra repleta de asneiras desde os nossos primeiros pais até nós? Às vezes, fazemos de pessoas inofensivas alvos de nossas desconfianças,
e despejamos sobre elas ataques que não merecem. Muitas vezes julgamos mal, suspeitamos indevidamente e tornamos nossos relacionamentos um catálogo de asneiras. Nem todos estão em guerra contra você. Nem todos estão em guerra contra mim. Eu sei que isso pode parecer meio contraditório em escala pessoal como em escala coletiva. Até porque na história humana, como provavelmente em sua história, houve avanços onde se deveria avançar. Houve lutas bem lutadas, defesas bem defendidas e ataques precisos necessários sob bandeiras justificadas. Lutamos contra doenças, contra distâncias, contra limites, contra maldades, injustiças, indiferenças. Lutamos contra preconceitos absurdos, lutamos contra tiranias, contra cerceamento de liberdades, covardias, indiferenças. Lutamos a favor da paz, do bem comum. Enfim, há muitos atos nobres a serem catalogados nesse relatório, fazendo frente àqueles atos a que se chamou de asneiras. A palavra asneira, aliás, vem de asno, assim como a palavra burrice vem de burro. Fazer asneira é agir como um animal, é não submeter a ação ao nível adequado de raciocínio que a ação exige. Seguir os instintos, e apenas os instintos, é fazer asneira, mesmo quando os instintos acertam. E os asnos acertam muito. É claro, dentro de seu limite de asno. Mas há muitas questões que devem deixar de fora os asnos. Não se deve perguntar a um asno a respeito. Não se deve apostar que o asno saberá. E asno aqui é qualquer ser humano que abdique da razão em seu plano elevado e aposte apenas em seus instintos. Eu creio que, nesse ponto de nossa análise, cabe muito bem certa observação feita pelo escritor Abdel Wahab Medeb, quando ele avalia os avanços humanos na história. O que ele diz, de certa forma, coincide com a visão filosófica do Dr. Lima Vaz na sua análise sobre a ética. O que ambos percebem é certa capenguice, porque o ser humano não se desenvolve equilibradamente. A questão é que a história do progresso humano envolve dois aspectos principais, dois pilares, como ressalta o filósofo. Esses dois pilares são a técnica e a ética. A técnica é aquilo que se usa para dominar a natureza, para combater doenças, abrir caminhos que encurtem distâncias, que encurtem tempo, que possibilite saber mais, fazer mais, controlar mais, ficar menos à mercê do acaso, das surpresas. A técnica é usada para prever, para prevenir, para superar, romper, para dar poder ao ser humano frente ao mundo, frente às coisas. Já a ética é aquilo que torna o ser humano capaz de lidar adequadamente consigo e com o outro de modo equilibrado, de modo justo, correto, que cria relações saudáveis, que promove felicidade, promove harmonia. A técnica sempre foi grande aliada da humanidade. O ser humano sempre precisou dela para lidar com coisas, e a ética para lidar com pessoas, incluindo as coisas das pessoas. O que Abdel Wahab Medeb coloca é que, ao aumentar o poder técnico, o poder de controlar, o ser humano foi passando a desprezar a importância da ética, a importância dos aspectos metafísicos,
dos aspectos espirituais, os valores que de fato valem para o ser humano no seu grau que o diferencia do asno. Então, o ser humano passou a ser uma espécie de asno poderoso, asno com técnica. O grande equívoco aí do ser humano está em crer que o poder técnico dá conta de restaurar o homem em sua completude, que o ter as coisas, que o poder fazer, substituiriam as necessidades éticas mais profundas. Assim, o homem tem se mergulhado em mecanismos que o afastam de si mesmo. O homem tem perdido a noção de sua dimensão humana. E daí tantas asneiras. Algo como: se eu posso ter o que eu quero, se posso fazer os outros pensarem o que eu quero que pensem, por que eu teria de respeitar o que eles ainda pensam? O poder técnico pode trazer conforto, o poder técnico pode trazer prazer, recursos dos mais diversos para realizar sonhos. E qualquer que não insistir ou persistir na própria humanidade não vê razão para a ética. Maquiavel mesmo disse que a ética é para pessoas comuns, enquanto os que detêm o poder podem prescindir da ética em nome do controle, inclusive usando uma aparência de ética, mas dentro de uma técnica para fazer o outro se submeter. Assim como disseram tantos filósofos desses últimos tempos, o problema de o ser humano se perder de si mesmo é que ele sequer perceberá seus erros, perceberá suas asneiras, então, porque o asno nem sabe que é asno. Por isso, coisas das quais deveríamos nos arrepender, achamos normal, achamos que é assim mesmo, que o mundo é dos espertos, que é assim que a banda toca, e a banda tem tocado por sua partitura de asneiras, um enorme catálogo de asneiras com ritmos vibrantes e alucinantes. O filósofo Heidegger, em sua análise, insistiu em tentar entender esse problema. O problema da manipulação do outro como se o outro fosse uma coisa, do uso da técnica para lidar com pessoas em lugar do uso da ética. E a capacidade de manipulação do outro é tão vasta que sempre estamos enredados em algum tipo de armadilha, de arapuca. Há sempre uma trama a nos envolver, sugando de nós o que temos de mais precioso, nossa humanidade. E o problema se agrava a tal ponto que, com a capacidade técnica que atingimos, sem os valores humanos mais preciosos, chamar de asneiras nossas maldades tem sido uma espécie de ofensa aos asnos. Agravamos em muito nossa capacidade do mal, a ponto de devermos inventar outro termo que supere e inclua todos os já criados para descrever a maldade humana. A razão provocada faz um apelo àqueles que ainda conservam sua humanidade contra estas asneiras superlativas, cada vez mais potencializadas pelas novas técnicas, que incluem desde um novo material físico até um novo artifício de convencimento. Então, àqueles que ainda são humanos, aos que ainda se arrependem quando não foram éticos, preservem, cuidem, protejam sua ética, porque a maior de todas as asneiras é a de negociar a ética. Não importa a técnica apresentada como algo de grande valor, não importa o quanto desdenhe de sua ética, porque, por mais que em muitos momentos poderá parecer que tenham razão, feliz é aquele que não se gaba de suas maldades. Feliz, ainda que olhando para trás reconheça que sua guerra tenha sido um catálogo de asneiras, porque se assim reconhece,
é sinal de que sobreviveu como humano, inconformado com qualquer condição inferior a esta.